noite a todos. Boa noite. Eu sou a Nicole. Fala quem você é. Me chamo Bianca. E aqui a gente tem o nosso convidado especial, o professor Ricardo. Ricardo, fala um pouquinho sobre você. Primeiramente, obrigado pelo convite, para a gente poder falar de um assunto hiper importante que a gente vai falar hoje sobre novos negócios e empreendedorismo. Eu sou professor aqui no NASP, dou aula de administração, dou aula de finanças e estratégia. A minha formação é toda em administração, todo esse contexto. Depois eu fiz uma especialização em finanças, mestrado em administração e estou terminando meu doutorado também em administração e finanças. Além disso, tenho a trajetória profissional. Então, sou professor, sou comentarista da Rádio Jovem Pan na parte de finanças e investimento e fiz a minha trajetória mais voltada na área de finanças. Então, trabalhei em grandes empresas como a PwC, que é uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo. Então, a gente tem um convidado muito importante aqui, inteligente entre nós. Obrigado. E o tema de hoje, como ele mencionou, é empreendedorismo, né? Então, a gente vai começar aqui com a nossa primeira pergunta para você. Separou algumas perguntas para você. Provavelmente muitos de nós já sabe sobre, né? Mas não sabe especificamente o que é. Você pode falar um pouco sobre? Perfeito. O que é empreender? Empreender é o processo de eu ter essa criatividade de pensar em um produto novo, um serviço novo e lançar esse produto. Então ele é um meio justamente de eu ter a minha renda por meio de uma prestação de um serviço ou de venda de um produto. Isso é empreender. A gente costuma classificar o empreendedorismo por duas partes simples. Empreendedorismo por vocação ou por querer. E empreendedorismo por necessidade. Empreendedorismo por vocação é quando você vai lá, empreende com aquele pensamento. Era o seu plano em si. E por necessidade, às vezes a pessoa acabou perdendo o emprego e isso empurrou ela para poder empreender. Mas os dois pontos é o conseguir criar um negócio, um serviço que atenda a determinada necessidade e conseguir uma receita sobre isso. Então, o bom é que qualquer pessoa pode fazer isso, né? Não é uma coisa que precisa de um curso. É só ter a necessidade e a vontade, ou de só a trabalhar. vontade. Bom, essa é uma ótima pergunta para você aqui, para o pessoal que está nos ouvindo, prestem bem atenção sobre isso. Qualquer pessoa pode empreender? Sim, qualquer pessoa pode empreender. Só que ela precisa, obviamente, de um preparo. Ela precisa minimamente saber qual que é o mercado que ela está indo, o que ela está oferecendo, e começar a ter alguns pensamentos que são como administrar aquilo, como gerir aquilo. Então, o empreendedorismo é para qualquer pessoa? Sim, pode ser. Mas existe também alguns requisitos ou necessidades. E também existe um perfil. Às vezes, você que está nos ouvindo aí, pode pensar assim, mas eu não tenho perfil de empreendedor. Eu prefiro ter algo mais consolidado, no sentido de eu ter lá o meu trabalho, com carteira assinada e etc. Tudo bem. Né? E a gente precisa entender que o empreendedorismo ele pode ser, como a gente falou, é um serviço, é um produto, algo que é mais inovador, ele pode ser até mesmo dentro da empresa, a gente chama isso de intraempreendedorismo, ou pode ser fora da empresa, onde a pessoa conseguir fazer ou prestar esse serviço ou atender esse negócio. Sim. Bom, pode fazer a próxima pergunta? A próxima pergunta é para quem está começando do zero, que quer começar, mas não sabe como. O senhor... Como que o senhor dá uma dica? Perfeito. Senhor! Não. Estou brincando. Eu preciso sempre pensar por onde que eu posso começar. Então, o começo ele é muito importante. Uma das dicas é sempre pense em algo que você tem mais contato. Veja, olha, se eu vou empreender em uma área que eu não tenho conhecimento, pode ser um risco maior, que eu não conheço essa área. Então, como é que você pensaria? Primeira dica de ouro para você que está nos ouvindo. Pensa em uma necessidade que você pode atender. Isso é extremamente importante. Porque todo negócio ou todo produto, ele parte de uma necessidade. Então, se eu identifiquei, eu estou pensando em dar aulas de violão. Nossa, eu percebi que aquelas pessoas não têm conhecimento disso. Isso é uma necessidade que você identificou. E daí, depois dessa necessidade, você vai construir algo para atender essa necessidade. Bom, pensei numa necessidade, que é algo que eu tenho mais contato, porque eu vou ter mais propriedade para falar. Algo que vocês tenham como hobby. O que você tem de hobby? Eu jogo esportes. Fazer coisa com amigos. Boa. E eu toco instrumentos também.
É isso. E Perfeito. você? O que você tem de hobby? Eu gosto de comer, Boa. comprar roupa. Dormir. É uma coisa hoje em dia que... Perfeito. Ó, vou pegar os dois exemplos. Estamos invertendo agora o podcast. Vou pegar 2 exemplos. Então, ó, o esporte, música e roupa e comida. Se eu fosse empreender, ou se vocês fossem empreender, vocês empreenderiam nessa região, porque é uma região que vocês têm mais contato. Então, ali na comida, você saberia falar, nossa, mas isso aqui eu aprecio mais num restaurante, ó, isso aqui eu gosto mais quando vem a comida, olha, de música, né? Olha, isso aqui acho que faz sentido mais a música, né? Então, esses pontos que vocês têm mais contato vão ser os pontos mais fáceis de vocês identificarem necessidades e daí também propor solução. O primeiro passo em si é o identificar uma dor, que a gente chama, ou uma necessidade. Mas é melhor a gente fazer uma coisa que a gente tem o dom, ou que a gente gosta, ou que a gente tem o talento. Não, desculpa. Sim, Primeiro sim. você falou coisas hobbies. Hobbies ou talento? Perfeito. As duas coisas, em algum momento, elas vão se misturar, tá? Então, porque normalmente, eu vou pegar o exemplo da música, que você citou que é um hobby. Minimamente você vai ter que ter um talento, né? Ou bastante prática, porque é mesmo talento, você precisa praticar diante disso, Lidar, tá? né, com aquela Isso, coisa. justamente. Então, o ponto maior é identifique uma necessidade. E normalmente a gente identifica a necessidade com aquilo que a gente tem mais contato. Tá? Pode ser um hobby, pode ser o dia a dia. Uhum. É muito interessante também porque às vezes a gente pode empreender fazendo uma coisa nova, mas também tem como empreender só renovando alguma coisa que já existe, né? Perfeito. Então... Perfeito. O empreendedorismo ele se dá de várias formas. Às vezes pode ser um empreendedorismo dentro de uma empresa, como a gente falou do intraempreendedorismo. Às vezes um negócio, um processo é feito de uma forma. E daí você vai lá e pensa uma forma diferente de fazer aquele processo. Você pensa uma forma diferente de prestar aquele serviço. Já é um fato de empreender. Né? Você não precisa justamente criar um produto. Então você que está nos ouvindo, você não vai precisar sempre trazer um produto novo. O que você precisa é atender uma necessidade que você identificou. Trazer algo de valor. E professor, muitas pessoas têm medo de empreender, né? Qual dica você dá para quem lida com esse medo? Sim. O medo, ele é um termômetro pra gente. Ele é extremamente importante. As pessoas que falam assim, o medo tá com medo, vai com medo mesmo. Não é bem assim, tá? Então, o medo, ele é necessário para ele falar assim, opa, você tá cruzando um limite que não é bom. Se eu não tenho esse termômetro, eu entraria em várias coisas, eu caminharia em lugares que eram perigosos, etc., que não me fariam bem. Então, o medo ele é necessário. Como é que eu venço, como é que você aí que está nos ouvindo vence o medo? Com preparo. Isso é muito importante. Se você se preparar, vai ser fundamental para você vencer o medo. Então, para quem está iniciando nesse processo, eu preciso me preparar. E lembrar que empreender é diferente de ter uma ideia. A gente falou que se inicia por uma ideia. Mas só quando eu estou empreendendo, eu já estou prestando serviço, estou vendendo produto. E daí eu preciso pensar, de quem que eu compro? Quem que vai me ajudar a fazer? Para quem eu vou vender, que é o meu público? Aí já diferencia uma ideia em si de um negócio. E quando eu vou empreender, eu preciso ter um conhecimento mínimo de negócio. Eu preciso saber administrar aquilo. Isso tudo é parte do preparo, tá? Então, me preparar vai me ajudar a vencer o medo. Tá. E para quem quer começar hoje, qual que é as ferramentas, as práticas que ela pode estar fazendo? Perfeito. Então, vamos encaixar com a última pergunta do preparo. Primeira dica, busque se preparar em matéria de negócio. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de conteúdos falando de empreendedorismo, falando de tantas coisas. Então, busca um pouquinho desse conhecimento do que é empreender, o que é gerir, o que eu preciso ter no negócio. E vai fazendo minimamente um rascunho ali do seu negócio. Então, ele pode usar vários métodos. Eu vou usar um exemplo de um que chama Canvas, que é um método simples, fácil, em que você consegue ali dentro de um cenário mesmo, de um mapa quase que mental, colocar, qual que é o valor que o meu negócio tem? A proposta de valor é essa. Tá bom, mas para quem que vai ser? Qual é o meu público-chave? Tá bom, quem que pode ser uma parceria para mim? Como é que o meu produto ou meu serviço vai chegar lá no meu cliente final? O que eu preciso pensar de estrutura de custo? O que eu vou pensar de estrutura de receita? Nisso você já começou a pensar minimamente o seu negócio. Aí poderia ser um passo fundamental, tá? Porque isso é necessário.
esse conhecimento ou essa estruturação. Fazendo isso já vai estar um passinho mais próximo. Depois eu vou perguntar para pessoas que já têm. Eu vou visitar lugares, eu vou entender, opa, se eu quero montar uma loja disso, eu vou ver qual é o diferencial daquela loja. O que as pessoas querem quando fazem isso. Então, pensar, modelar pelo menos isso, né? Pensar, colocar no papel e depois eu já vou ver quem já fez, quais os erros que cometeram, o que essas lojas têm de bom que deram certo, para eu ter contato com esses negócios que já são existentes. E trazer um diferencial, né? Sim. E trazer esse diferencial, que é por isso que a gente vai numa loja. Por que você compra algo? Porque você tem uma percepção de que aquilo é diferente. É a mesma coisa que a gente quer para o nosso negócio, para o nosso produto. Professor, e quando você tá começando um negócio, quando que você sabe, assim, que é melhor você continuar tentando aquilo e é melhor desistir? Perfeito. Essa é uma pergunta boa, assim. Porque a gente tem sempre uma curva também de ânimo. E às vezes a gente entra com uma expectativa muito alta. Tem muita gente que fala assim, eu imagino que você aí que está nos ouvindo fale isso. Olha, eu quero empreender porque eu não quero ter mais patrão, né? Eu já ouvi várias pessoas falarem isso. Só que seu patrão vai ser o cliente que vai estar lá falando alguns pontos. Então a gente precisa empreender e ter um norte o porquê empreender. E como eu não vou desistir? Primeiro alinhando um pouquinho essas expectativas. Quando você tem um contato, eu vou sempre linkando assim essas nossas conversas, as perguntas mesmo. Quando você tem um contato com alguém que já empreendeu, que você vai ouvir ele falar assim, olha, eu já errei nisso, você já começa a falar, opa, já não é mil maravilhas, eu sei que eu preciso ter alguns cuidados. Então, alinhando as expectativas faz com que você não tenha decepções grandes, tá? Agora, quando você entra mais centrado, você vai levar um tempo para aquele negócio dar certo. Então, como eu sei que não é para eu desistir? Primeiro, eu preciso ter um plano. Depois, eu preciso ver se o público para quem eu estou oferecendo aquilo realmente está gostando ou não do meu produto. E depois eu preciso respeitar um ciclo. Ninguém nasce grande. Quem nasce grande é gigante, né? Ninguém nasce grande. Então eu preciso fazer uma construção desse negócio. Perceber, opa, no começo uma ou duas pessoas me ouviam. Eu vou usar o meu exemplo. Eu me lembro que quando antes eu escrevia, eu escrevi para o jornal, uma pessoa comentava, falava assim, nossa, será? Não era porque a escrita estava ruim, é porque o público que te conhecia era pouco. Depois de um tempo você começa a escrever, você começa a receber retornos, fala assim, opa, acho que agora está indo. Mas leva um tempo para isso. Então empreender, seja para mim, seja para qualquer pessoa, é um processo que vai sendo de maturidade. Sim. Professor, durante a aula, você mencionou... Tá lembrando das minhas aulas? Eu já tô ficando feliz. Sim, você mencionou, acho que foi essa semana, né, que você falou que quando alguém vai sair do trabalho, tem que ter uma certa quantia, né, para um certo tempo. Então fala quanto que você falou lá, o tempo que você tem que ter para quando você planeja empreender. Perfeito. Quanto que eu falei? Tô brincando. Quando a gente tá pensando, tô brincando contigo. Quando a gente tá pensando em empreender, a gente precisa estar preparado, esse é um ponto. E esse preparo envolve, obviamente, os aspectos de negócio, técnico, envolve pessoal, porque você vai ter que ter uma equipe, pessoas te ajudando ou lidar com pessoas. Então, eu preciso minimamente ter essa relação com pessoas. E envolve o financeiro. Então, se você está pensando em empreender, isso envolve aspecto financeiro também. Por que eu falo isso? Porque você precisa ter uma reserva de emergência, que é justamente o que você questionou. Quando eu estou pensando ali no meu trabalho, eu preciso ter uma reserva de emergência de no mínimo uns 3 meses. Por quê? Porque para o meu negócio crescer, que era o que a gente estava falando, de ter essa maturidade, se eu estou 100% com o meu negócio, ele vai demorar no mínimo uns 3 meses para ele começar a ser um pouquinho mais conhecido, as pessoas começarem a ir nele e assim sucessivamente. Mas Ricardo, eu ainda não tenho esse processo. Então vai fazendo seu negócio enquanto você está trabalhando. Até que o seu negócio ocupe mais tempo e comece a crescer. Aí você vai tomar a decisão de conseguir migrar ou não. Mas é importante que você tenha reserva, porque senão as contas elas vão te pressionar a desistir. Então desistir é você justamente criar as expectativas, né, ou lapidar as expectativas, é você conseguir fazer esses testes assim, né, com os clientes e retirar tudo que possa ser um ruído. E você tá mal financeiramente é um ruído, porque isso vai te pressionar a voltar ou desistir desse negócio. Então, professor,
uma pergunta assim, precisa de muito dinheiro para fazer esse início, né, do investimento? Ou dá para começar com pouco, ou já precisa ter muito? Legal, boa pergunta. Vai depender do negócio. Tem alguns negócios em que eu vou precisar um pouquinho mais de recurso, outros que eu vou precisar de um pouco menos. Mas uma dica é fazer um teste. A gente tem um nominho super bonito para isso, né? Que você fazer o mínimo ali produto viável para você começar entregando algo. Então, vou repetir ali o mesmo exemplo da aula de violão. Se eu quero começar um negócio de aula de violão, chama uma pessoa, né? Olha, eu vou começar a fazer isso. É um teste que você dá. Se aquela pessoa gostar, olha, você dá aula bem, você consegue comunicar, você percebe, opa, eu já estou conseguindo minimamente. Faça um teste. Com esse teste, você não vai precisar despender grandes recursos. Agora, se você fizer o teste e aquilo ir bem, e você perceber que tem público para continuar, aí você vai investindo de pouco em pouco. Tem pessoas que vão ter mais recursos para investir. Tem pessoas que vão ter menos recursos para investir. Então, aí vai de acordo com a realidade da pessoa. Se você tem bastante recurso para investir, o seu pensamento vai ser, obviamente, de começar com mais recursos. Mas sempre pense que o investimento que você tiver precisa ser bem utilizado. Professor, qual que é uma área muito boa, assim, de início de comércio, assim? Ou, não sei, talvez uma que é muito ruim, mas talvez é mais fácil saber a melhor. Sim. O que você recomenda? Se a gente está pensando assim, em algumas áreas, a gente vai pensar as que estão no ápice. Assim. Tecnologia é sempre uma área que está sempre bem voltada. Hoje em dia a gente tem mais isso. Mas as áreas que elas fornecem algo para o público em geral, que a gente usa sempre, conhecimento, comida, essas áreas a gente precisa sempre. E as áreas que a gente pode aliar são as que a gente usa tecnologia. Hoje, se eu perguntasse para vocês como é que vocês consomem um conteúdo, é por meio da tecnologia. Então eu consigo fazer com que algumas áreas que fossem, né, ou que eram até meio que distante da realidade das pessoas, se tornem um pouquinho mais próxima por meio da tecnologia. Mas a melhor área mesmo vai ser aquela que a pessoa tem mais contato. Porque para algumas pessoas, olha, tal área ela tem total domínio ou tem contato. Para outras é outra, tá? Então vai mais com a realidade assim do contato da pessoa. Tá? E professor, uma pergunta pessoal agora. Você já empreendeu? Suspense, né? Sim, já empreendi e empreendo. E eu posso usar 2 exemplos para a gente explicar que o empreendedorismo ele parte para várias vertentes. Tem uma que a gente chama mais de empreendedorismo social. E esse é um dos exemplos. Eu tenho livros publicados. Eu tenho 4 livros no Brasil e 1 em Portugal. Isso é um empreendimento. Né? Então você precisa lá pensar qual que é a necessidade das pessoas. Opa, eu preciso entender que é a necessidade de conhecimento. Mas eu sei ao mesmo tempo que o brasileiro ele não tem tanto costume de ler. Então eu preciso pensar que o meu livro ele precisa ser algo que traga um diferencial para alguém que não gosta de ler. Isso é empreender. Identificar uma necessidade e trazer uma solução que tenha valor. Tá? Isso é empreendedorismo. Tá? Ao mesmo tempo que tem as outras iniciativas, mas isso é um exemplo. E de que forma que ele ajuda as pessoas que não gostam de ler? Sim. Uma condução, né? Então, quem lê o livro, e depois eu vou até dar um para você ler, para você ver se está aprovado ou não. Mas quem lê o livro, ele se sente meio que numa conversa, como a gente está tendo aqui. Esse foi um modo que a gente pegou para tentar trazer isso. E ao mesmo tempo que tem essa conversa, tem o conhecimento. Cada um dos livros eles têm as suas temáticas em si. Então, o modo é identificar uma necessidade. A necessidade era de leitura de conhecimento. Ponto 1. Como é que eu consigo fazer com que isso seja de um jeito diferente do que os outros já fizeram? Então, trazendo esse valor, trazendo aspecto de comunicação, trazendo essa condução assim ao longo do tempo, para que o leitor também tenha essa experiência melhor. E no último, que eu falava assim, olha, eu vou trazer um que mais voltado para a família. E daí, já que você falou de música, gosta de música, nesse último eu coloquei composições. E daí você consegue trazer isso para uma leitura em família. Então você começa a identificar como é que é seu público, você conversa com pessoas que já fizeram também, entende os pontos. Esse foi um livro na área de finanças. Esse é um livro na área de finanças. Então um jeito, família. Justamente... A gente tem um problema que é no Brasil em si, que as pessoas não conversam muito de dinheiro em família. Então a gente pensou, como é que a gente faz com que a família converse dinheiro? Por meio de uma história.
Então, é uma história que ensina sobre educação financeira, educação social e outras lideranças, etc., outras temáticas, e também tem ali composições no meio dela. Então, é um jeito que você consegue entregar valor para o seu público. Isso é empreender, né? Muito, muito legal o seu projeto, professor. Obrigado, bacana. Bom, a gente trouxe o homem, né, que sabe sobre o assunto, e aqui a gente encerra o nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua presença, viu, professor? Para mim foi um prazer conversar aqui com vocês, foi um prazer ter um tempinho com você. E lembre, empreender é uma questão que demanda justamente preparo e contato. Pode ser para você, mas não tente se encaixar em várias realidades. Às vezes a gente quer se encaixar na realidade das outras pessoas. Olha, ela empreende, eu também tenho que empreender. Não necessariamente. Mas se você for empreender, se prepara e sucesso. Bom, qualquer dúvida, só manda mensagem pro professor. Pode me contatar. Aqui Ele estamos à é disposição. consultor. Então, mas gente, muito obrigada a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.